Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. O nosso canal tem como objetivo edificar a sua vida espiritual através de testemunhos, através de estudos bíblicos e através de assuntos que tragam conhecimento para você e toda a sua família. Hoje nós vamos falar sobre o Dia de Finados. E a pergunta é a seguinte: será que nós podemos, como servos do Senhor, ir ao cemitério no dia de finados? Será que é o ideal? Será que a oração pelos mortos ou a reza, como os nossos irmãos católicos preferem falar, será que elas adiantam alguma coisa? Será que tais atitudes elas são bíblicas? Por isso que eu lhe convido para que nós possamos estudar a Bíblia e vermos se tais afirmações ou tais atitudes são bíblicas. Lhe peço desde já o seu like, a sua curtida e que esse vídeo possa fazer com que você possa crescer na graça e no conhecimento. Para iniciarmos, eu quero lhe convidar para que nós possamos ver como surgiu o dia de finado e em que data ele foi instituído, meus queridos irmãos, tá certo? O Dia de Finados ele foi oficialmente instituído no dia 2 de novembro do século XVIII pela Igreja Católica Romana. E seu propósito era, nós temos que guardar qual era o objetivo do Dia de Finados. E seu propósito era, basicamente, reunir a comunidade de católicos da época para rezar pela alma dos seus mortos, a fim de que esta fosse purificada e recebida por Deus, tendo seus pecados perdoados. Bem, o objetivo era o quê? Eles instituíram um dia e reuniam toda a comunidade católica para que nesse dia eles pudessem orar pelos seus mortos. A Igreja Católica ela tem uma doutrina chamada de purgatório. O que seria esse purgatório? A doutrina diz o seguinte, que aquelas almas que não estivessem prontas para chegar ao céu porque fizeram alguma coisa, os seus pecados não foram totalmente perdoados, segundo os católicos, elas iriam para um estado intermediário que era chamado de purgatório. E esse purgatório é onde eles iriam purgar os seus pecados. Essa doutrina ela enfatizava que as pessoas, os parentes dos mortos, eles pudessem orar pelos seus mortos para que mais rapidamente essas almas pudessem sair do purgatório a fim de adentrarem ao céu. Um assunto também relacionado a isso é que, quem não lembra, a reforma protestante, que é a separação da Igreja Católica, onde saíram aqueles que acreditavam na Bíblia e ficaram os católicos, quando a Igreja Católica foi dividida, onde ficou a Igreja Católica e a Igreja Protestante, os protestantes, foi movido também pelas chamadas indulgências. O que seriam as indulgências? Seriam quando um parente ou alguém da família comprassem, pagassem a igreja e quando esse pagamento fosse feito, os seus parentes sairiam do purgatório e entrariam na presença do Senhor, no céu. Eles tinham um ditado, os católicos da época diziam que quando a moeda caía no cofre, as almas sairiam do purgatório. E isso foi um dos motivos que levou a ruptura a que fosse feita a nossa chamada reforma protestante, de onde nós evangélicos saímos. Aí o objetivo é esse. Agora vamos à Bíblia. Nós não devemos visitar os túmulos no dia de finados com a intenção de rezar pela alma dos mortos, porque a Bíblia deixa bastante clara que os mortos não podem louvar ao Senhor. Os mortos eles não têm uma nova oportunidade de salvação. Vamos ler aqui apenas o verso 18 que diz o seguinte, Isaías 38, 18 e 19. Porque a sepultura não pode te louvar. A morte não pode celebrar a ti. Aqueles que descem à cova não podem esperar por tua vontade. Não podem.
não podem louvar o Senhor, não podem procurar a salvação após a morte, e muito menos os parentes. Certo? Vamos guardar isso, que no final eu vou dar uma orientação sobre se pode ou não pode ir no dia de finados para o cemitério, se um crente pode fazer esse papel. Segundo, cultuar os mortos é pecado, ou rezar por eles, pois depois da morte nos resta o juízo. Não podemos, é pecado. Orar ou rezar, como os irmãos católicos gostam de afirmar, é pecado, porque segundo a Bíblia diz o quê? Hebreus capítulo 9, 27 diz o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o julgamento. Depois da morte, meus queridos irmãos, existe o julgamento. Não há nada mais que se possa fazer depois da morte para se encontrar a salvação. Porque a Bíblia diz o quê? Porque está ordenado aos homens morrerem uma só vez. E depois disso, segue-se o julgamento. A sua salvação dos nossos parentes devem ser buscadas antes da morte, porque depois da morte segue-se o juízo e não há vela que faça diferença, não há oração, não há reza, não há indulgência, não há nada, não há missa do sétimo dia que vai fazer a diferença, porque a Bíblia é clara, depois da morte segue-se o juízo. E juízo é o quê? Ou para condenação ou para absolvição. A Bíblia é clara. Depois da morte, segue-se o julgamento. 3. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não adianta, como eu falei, orar ou rezar, como os nossos queridos católicos dizem. A Bíblia é clara. Olha em Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós vamos dar conta dos nossos pecados. A nossa família dará conta do pecado de cada um deles. Não adianta missa de sétimo dia, não adianta vela, não adianta reza, não adianta indulgência como faziam na antiguidade os nossos irmãos católicos, porque depois da morte segue-se o juízo ou o julgamento segundo a Bíblia Sagrada. Repetindo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Todos seremos julgados de acordo com nossas obras, de acordo com o que nós tivermos feitos nessa vida. Apocalipse 20, 13 diz o seguinte: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Claro que a salvação não vem pelas obras, como a Bíblia diz. A salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, mas um salvo faz boas obras porque é salvo, e não é salvo porque faz boas obras. Boas obras são consequência de um salvo, e não as boas obras geram um salvo. Meus queridos, e para nós finalizarmos a nossa conclusão, nós podemos sim visitar o cemitério, mas o ideal seria que nós pudéssemos usar um outro dia e não o dia de finados. Por quê? Porque infelizmente a origem do dia já é viciado em uma doutrina pagã. Na oração pelos mortos, o intuito do dia de finados, como nós iniciamos, era o quê? Era reunir a comunidade de católicos para que essa comunidade
pudesse orar por seus mortos. Ou seja, o dia já ganhou essa conotação de oração pelos mortos. Você pode visitar o túmulo de um parente, mas procure outro dia. Não é pecado você se lembrar. O pecado está em você orar com o intuito de dizer: Senhor, perdoa o meu parente porque ele foi mal, leva ele para o céu. Não, isso não pode. Depois da morte, como nós falamos, segue-se o juízo. E quando eu falo para a gente procurar um outro dia, é pelo seguinte: a Bíblia nos adverte que nós possamos fugir da aparência do mal. Ou como a tradução aqui diz o seguinte: abstei-vos de toda a aparência do mal. Porque quando alguém chega no cemitério no dia de finado, já tem a conotação que, olha, veio orar por seus mortos, veio acender vela, veio fazer isso e veio fazer aquilo. Você pode visitar, mas procure um outro dia para a gente ficar, digamos assim, mais... fugir da aparência do mal. Certo, queridos irmãos? A memória deve ser guardada, mas orar, interceder, não. Senão, assim seria muito bom. Faz tudo que não se deve nessa vida e quando morre, um parente vai mandar rezar uma missa, o parente vai orar por ele, vai interceder por ele. Seria ótimo, mas não. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Queria lhe agradecer desde já por sua paciência assistindo esse vídeo, que você possa curtir esse vídeo, faz sua inscrição e inscreve-se. Que o Senhor possa lhe abençoar e até o nosso próximo vídeo, querendo o nosso Senhor.